Eu me lembro bem que todos apontávamos que um governo assim não avançaria muito. Já no dia 14 de março de 2019, foi preciso abrir, o que é legal, de ofício o inquérito das fake news, porque as milícias digitais estavam tentando desmoralizar o Supremo. No dia 26 de maio de 2019, nem terceiro mês concluído, no dia 26 de maio, nem quinto mês concluído de governo, e se fez a primeira manifestação golpista. Tinham como alvos Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que estavam conduzindo, principalmente o Maia, a reforma da Previdência. Se manifestar contra eles por quê? Contra o Supremo e até então, molecades, o governo não tinha tomado nenhuma surra no Supremo, nada, não tinha perdido nada. Zero. E contra o Congresso. E o Centrão era ali, malhando o Centrão. Arthur Lira, esse suposto bolsonarista de quatro costados, Arthur Lira era o principal adversário, um dos principais adversários de Bolsonaro. Porque era sempre que o governo não tinha eixo, não tinha proposta, não tinha nada. Era só um aglomerado de reacionários dizendo, venham comigo, porque aí, enfim, vocês conhecem toda essa conversa contra o comunismo, contra não sei o quê, contra não sei o quê. Proposta de economia mesmo, de verdade nenhuma. E tinha o Paulo Guedes fazendo discursos, vou usar a expressão do Ciro Gomes, que ele usa com frequência, não é dele, mas discursos liberaloides. Discursos à moda liberal, mas que de liberal não tinham nada, porque também não tinha proposta nenhuma. A verdade triste é essa. E se querem um particular a respeito disso, pensem no espetáculo patético protagonizado por esse senhor Adolfo Saxida, que fez lá aquela patetada de privatização da PPSA, da Pré-Sal, petróleo, né, estatal do Pré-Sal, e da Petrobras, em que ali se estendeu sobre a própria biografia, dizendo como a mãe dele estava orgulhosa dele, né? Provavelmente, agradecendo a mãe, aos irmãos, etc. Essa é a grandeza que nós temos nesse governo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Congresso não criou nenhuma dificuldade para Bolsonaro, é mentira, veja a reforma da Previdência, que era fundamental. O Supremo não criou dificuldade nenhuma para o governo, ao contrário. Aliás, senhores militares, esse é um dos mitos que circulam aí entre os senhores, absolutamente mentiroso, esse em particular. Mas esse é absolutamente mentiroso, porque os mitos todos, eles têm sempre uma base verossímil. Algo aconteceu, foi mal compreendido, vira mito. Mas algo aconteceu. Nesse caso, nada aconteceu. Nada aconteceu. Os senhores se deixaram engravidar pelo ouvido. Este ódio que sim existe na cúpula militar ou Supremo, isso é real, até de militares que eu respeito, até de generais que eu respeito, e você lá conhece general um monte. Os golpistas, confesso, não me interessam. Mas mesmo os não golpistas têm essa visão do Supremo. O Supremo que atrapalha o Bolsonaro, atrapalha em quê, senhores militares? Eu temo vocês terem esse juízo tão errado e, ao mesmo tempo, folgo, meu querido Capós, com o fato de que a gente não está lutando nenhuma guerra, porque senão nós estaríamos ferrados. Mas por quê? Porque general que trabalha com informação errada faz porcaria, né? Ah, faz. Opa,
Informação é fundamental numa guerra. Não é isso? Olha lá, os Estados Unidos garantindo informações, né, para a Ucrânia. E os russos estão dando uma sambada ali em muitos aspectos, né? Estão se dando mal. É informação. Vocês trabalham com informação errada sobre o Supremo. Não fosse o Supremo, não teria tido a reforma da Previdência. Porque base para interpretar, que tem coisa que é interpretação, base para uma interpretação que considere inconstitucional a reforma da Previdência, mas olha, eu conseguiria fazer essa defesa de tese com, como se diz, com os pés nas costas, expressão que eu adoro, porque eu não sei porque que alguém colocaria os pés nas costas e estaria numa situação confortável, mas enfim, né, eu adoro essa expressão. Faria com os pés nas costas, mas é um horror botar os pés nas costas, né? Mas, como tem essa expressão, mas eu faria isso com uma tranquilidade, Vólio Bene. Mas olha, não preciso nem pensar muito. Vou mais longe. Vou mais longe. Não fosse o entendimento do Supremo com o Congresso, com o auxílio de um economista, o governo teria ido para o brejo na crise da Covid. Paulo Guedes queria dar 3 parcelas de R$200 para informais. Essa era a proposta dele. 3 parcelas de 200. E para quem tem carteira assinada, ele queria mandar para casa com contrato suspenso. O que de resto é notável, né? Porque aí quem tinha emprego ficava sem renda e quem não tinha, tinha uma rendinha. É um jeito muito particular de ver o mundo. Quem criou todo o arcabouço técnico e jurídico para o orçamento de guerra, digamos assim, que garantiu o pagamento do auxílio emergencial da Covid, foi o economista chamado José Roberto Afonso em diálogo com Rodrigo Maia e com Gilmar Mendes. Eu acompanhei em apuração jornalística os passos desse troço. O Supremo ajudou a governar. O Supremo só se insurgiu com base na Constituição contra algumas decisões de Bolsonaro quando ele tentou implementar uma política que empurrava as pessoas para a morte. E mesmo assim temos quase 700 mil mortos. Dá para imaginar como seria. Segundo a lógica dele, porque o vírus tem o seu mecanismo de funcionamento conhecido. E da mesma sorte o Congresso, mesmo sem Centrão, tomando conta da zorra toda, o Congresso respondeu.